Olá, estudantes! Sejam muito bem-vindos à aula de hoje do nosso componente de hábitos sustentáveis. Eu sou a professora Everline e estarei aqui nessa aula com vocês, nessas e nas demais, né? Nós estamos aí na atividade 1 do nosso componente, né? Na introdução 2 do nosso aprofundamento, meu papel no desenvolvimento sustentável. A unidade curricular é Projeto Casa Sustentável. Lembrando que a gente está focando mais, né, nos nossos hábitos sustentáveis em questões das nossas residências, mas também, né, isso abrange também indústria, escola, né? A gente pode utilizar esses conceitos que nós estamos aprendendo hoje para trabalhar ali em qualquer lugar. Vamos ver aí nossos eixos estruturantes, que são a investigação científica, processos criativos. Será que eu preciso ser criativa na hora de estudar? Com certeza, empreendedorismo e mediação e intervenção sociocultural. Será que o que nós estamos aprendendo aqui hoje, né, nós podemos utilizar aí, fazer ações na nossa comunidade, na nossa escola, no nosso local de trabalho? Podemos sim, né? E vamos ver rapidamente aí as nossas habilidades. Você, professor, quiser dar um print aí na tela das habilidades abordadas na aula de hoje, né? Dá um print aí na tela e vamos seguir, né? Antes de prosseguir a nossa aula, eu vou fazer aqui minha autodescrição, né? E agradecer aí a ajuda do pessoal de Libras, né, dos intérpretes de Libras, a Kátia e o Rafael, que estão aqui me ajudando nessa comunicação com vocês, né, sempre tão importante. E eu vou fazer aí minha audiodescrição para quem não consegue me enxergar aí muito bem, né, eu sou uma mulher branca, tenho rosto redondo, bochechas proeminentes, uso óculos de armação fina, tenho olhos e cabelos castanhos, meu cabelo está aí preso num coque. E hoje eu estou usando uma blusa listradinha, né? Azul, verde, bege. Vocês vão ver muito essa blusa durante várias aulas, tá? E não sou uma mulher alta não, estou sentada aqui na bancada em frente ao computador para poder apresentar esses conhecimentos aí para vocês, certinho? Então vamos seguir aí, né? Lembrando que como nós vamos falar aí do nosso diário de bordo, nosso caderninho de anotações, nós vamos entender a importância aí de anotar, tomar nota do nosso aprendizado. Pegue o seu caderninho para fazer as anotações do que nós vamos ver aqui na aula de hoje, né? Se você gosta de desenhar, puxar seta, fazer desenho esquemático, cada um tem um jeitinho de aprender. Tudo bem? Pega o seu caderno, porque se deixar só por conta do cérebro, a gente toma uma peça, esquece coisa. Eu, por exemplo, esqueço até de botar o feijão para cozinhar, se eu não coloco na minha agenda. Né? Imagine só um trabalho científico que requer muito mais detalhes. E qual é o nosso objetivo de hoje, meu povo? Aprender a organizar um diário de bordo para orientar os estudos. Por quê? Não adianta você anotar, depois você não entende nem a sua letra, não entende que número você anotou ali, não tem data, não tem referência, tá? Não tem referência do que você anotou. Aí, em vez de ajudar ali, complica mais a vida, tá? Você não se organizou ali no seu diário de bordo. Eu vou dizer isso por quê, né? A gente aborda muito pesquisa científica no nosso componente, porque ele é voltado aí para a biologia. Então, na pesquisa científica, né, se o pesquisador, seja biólogo, agrônomo, engenheiro, seja ele quem for, se ele não fizer as anotações de forma adequada, ele se perde ali nos estudos e faz o cálculo errado, né? Caderno. Um caderno ajuda a organizar a prática de pesquisa científica. Você aí na escola, né, quando vai para a escola, no início do ano, você tem ali um caderno para cada matéria, um caderno de 10 matérias que você organiza, cada pedacinho do caderno, esse é para matemática, esse para biologia, esse para química. Você organiza ali aquelas informações, né? Se você começar a fazer matemática no caderno de química, vai dar confusão. É a mesma coisa numa pesquisa científica. Se eu sou um cientista, eu estou pesquisando sobre
núcleo da célula, né? Eu pego ali o meu diário de bordo, meu caderno, né? E vou anotar a data bonitinha daquele meu dia de pesquisa, o material que eu estou usando na minha pesquisa, né? E sobre o que é a minha pesquisa. Eu estou estudando, por exemplo, o núcleo da célula humana. Tá? O que tem no núcleo da célula humana? DNA. Né? É assim que os cientistas registram todos os detalhes e etapas dos seus experimentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fazia a minha primeira faculdade, né, que foi em biologia, chegava lá no laboratório para estudar, né, células, tal. Tinha dia que era aula de botânica, tinha aula que era dia de fisiologia, tinha aula que era dia de biologia celular, paleontologia. Pegava o meu caderninho daquela aula específica. Por exemplo, hoje eu tenho aula de botânica, né? Vou lá, pego o meu caderninho de botânica, armo todo o meu equipamento, fazia o corte da célula, colocava na plaquinha, né? E colocava ali na placa e colocava no meu microscópio para eu poder fazer aquelas observações, tá? Aí colocava lá, olha, o que eu estou observando? Datava o meu caderninho, né? E eu tinha o costume, assim como muitos outros, como eu, a não só escrever o que eu estava observando, mas também desenhar. Né? Esse meu aprendizado ficava muito mais fácil. Tá? Então, fiz um corte de uma célula de cebola, por exemplo, né? Então, eu coloco lá corte transversal de uma célula de cebola e eu colocava tudo que eu estava observando ali, né? Dava para observar o núcleo, né? E colocava a membrana, tal, citoplasma, e colocava ali, puxava a setinha de tudo que eu estava fazendo a observação, né, naquela minha lâmina, né, da aula daquele dia. E os cientistas fazem da mesma forma, tá? Então, no caderno ficam guardados aí dados, tá? Protocolos, vamos dar uma olhada aí na tela? Rótulos de reagentes, se você vai trabalhar com uma substância química, títulos, datas de cada ensaio, anotações do trabalho, além de comentários sobre os resultados obtidos e ideias que os cientistas têm para melhorar suas pesquisas e desenhos esquemáticos, né? Por exemplo, eu jogo ali um reagente na minha célula, como essa célula, né, ou seja, um produto químico, um reagente, como essa célula reagiu, não reagiu àquele produto, né? Então, cada ensaio que eu vou fazendo diferente, eu tenho que anotar. Né? O que eu observei? Né? Puxo a seta, eu observei isso. Qual foi o resultado? Reagiu? Não reagiu? Né? Pesquisas, aí eu vejo, tenho uma observação, fiquei numa certa dúvida, né? Vou pesquisar. Né? Hoje em dia a gente tem tecnologia, por exemplo, internet, né? Mas antigamente eram só livros e bibliotecas, né? Então, vou lá, pesquiso, né? Porque deu aquele resultado, converso com colegas e anoto todos esses pensamentos e esses conhecimentos lá no meu caderninho, né? E entre muitas outras coisas ajudam a organizar a prática que levam a resultados mais fidedignos. O que é resultado mais fidedigno? Mais real, mais mensurável, tá? Se você não tem ali um procedimento, né, organizado nos seus estudos, isso para qualquer coisa na vida, né? Eu estou focando no estudo científico de um laboratório de pesquisa, mas se você é um engenheiro, se você é um programador, cada um tem um tipo de trabalho, mas a organização é sempre necessária, né? Porque se você não tiver um procedimento claro do trabalho que você está fazendo e anotar tudo aquilo que você está fazendo, não precisa ser necessariamente no caderno físico, pode ser num aplicativo, num programa, né? Hoje tem muita tecnologia para isso, você salva na nuvem, não importa. Né? Mas você tem que ter essa organização e essas anotações, essas informações são extremamente importantes. Seguindo aí o baile, tem uma imagem, um diário de bordo, caderno de anotações, parece um caderno de contabilidade antigo, não é? Então, para tudo a gente tem que fazer anotações, né? Você imagina, você tem um comércio, né? Tem funcionários ali, você coloca toda a contabilidade. Ou da sua casa, né? Poxa, o que eu tenho de despesa? O quanto entra de dinheiro? O quanto sai de dinheiro? Né?
comprei tal coisa, fiz tal coisa, consertei tal coisa. Coloca datas, paguei prestação de tanto. Coloca as datas dos vencimentos, os valores, né? Anote tudo, né? Aí quem são os famosos cientistas que anotaram ali as suas informações e seus estudos científicos? Eu gosto de focar muito ali na Marie Curie. Vai aparecer uma fotinho do caderninho dela, que é radioativa até hoje, né? Essa mulher maravilhosa ali que ganhou, foi vencedora aí de 2 prêmios Nobel pelos seus estudos ali. Hoje em dia a gente só tem exames de radioterapia, radiografia, né? Trabalhamos aí muito com o núcleo dos átomos, com os átomos, tanto para gerar energia, quanto para tecnologias aí utilizadas na medicina e tantas outras coisas importantes, não é? Graças ao trabalho extraordinário dessa cientista. E ela era extremamente organizada ali nas suas anotações. Tá? Por que eu falo que é radioativo? Né? Porque naquele tempo que ela estudou lá no início do século XX, final do século XIX, eles não tinham conhecimento do quanto que era perigoso mexer diretamente com a radiação. Né? Tanto que ela adoeceu e outros cientistas que trabalhavam com ela adoeceram em decorrência do contato com esses materiais. Tanto que esses livrinhos, esses cadernos dela, né, estão armazenados lá no museu, não lembro qual país da Europa, acho que é na França, porque é na França que ela desenvolveu todo o trabalho dela, né? Marie nasceu na Polônia e desenvolveu todo o trabalho dela ali na França, porque a França ali era um país na época, né, que dava bastante visão, que dava bastante apoio ao trabalho científico, né, de muita gente, né? E não foi só ela, tá? Eu utilizei o exemplo da Marie Curie como, né, porque eu admiro, mas todos os outros cientistas aí importantes da história da ciência utilizavam caderninhos para as suas anotações. Eu não sei se vocês já viram alguma exposição de Leonardo da Vinci, né? Há séculos atrás, né, ele já fez esboços ali de um helicóptero, né? Ele fez o cálculo das proporções do corpo humano, ele tinha muitas e muitas anotações, né, dos estudos do trabalho que ele fazia. Tá? Que muitas das coisas foram só desenvolvidas séculos depois, né? E quem dirá ainda das anotações ali dos caderninhos de Nikola Tesla, polêmico e controverso cientista ali, que estudava aí principalmente a eletricidade, né? E como essa eletricidade poderia beneficiar a humanidade, principalmente se a eletricidade fosse de graça. Era o sonho dele. E ele trabalhava muito. Ele é inconstante, ele mal dormia e colocava todas as anotações, as ideias dele, os projetos dele, tudo nos cadernos. Tanto que quando, né, no advento do falecimento de Nikola Tesla, reza a lenda, né? Reza a lenda não, é fato isso, que ele tinha cerca de 80 baús com cadernos e anotações de todos os experimentos que ele realizou durante toda uma vida, meu povo, né? Muita informação ali de extrema importância aí para a humanidade. Muita coisa foi desenvolvida, muita tecnologia foi desenvolvida a partir mesmo de muitas conquistas da tecnologia, né, da mente brilhante de Nikola Tesla, né? E Albert Einstein, nosso amiguinho Albert Einstein, né, mentor aí de tantas teorias, polêmico, anotava, tem até uma foto icônica do escritório dele, né, tirada no dia seguinte do falecimento dele, né, de como estava a mesa de trabalho e a lousinha que ele mantinha atrás dele, né, no seu escritório de trabalho, né, muitos cadernos, muitas anotações, ele anotava, ele fazia a conta de tudo. Era organizado? Era. Nikola Tesla acho que era mais, né? Mas Einstein anotava todos os experimentos dele, né? Isaac Newton, né? Vamos vir aqui mais para nossa época atual, né? Você, meu amigo, cada estudante, você anota as coisas, né? Eu, como professora, eu anoto muita coisa. Hoje em dia, o nosso mundo é muito dinâmico, né? Então, se nós não tivermos uma organização no nosso trabalho, né, no nosso desenvolvimento, nós não conseguimos nos desenvolver.
né? Por exemplo, eu tenho agenda de todas as aulas que eu tenho que realizar, de todos os temas que eu tenho que trabalhar, todas as habilidades que eu tenho que trabalhar com vocês, tá? Então, eu estou focando bastante aí no estudo científico, né? Falando de cientistas, né? Mas isso a gente leva para o nosso dia a dia, né? Imagina você, um programador de computador, imagina só trabalhar, eu não posso falar o nome da empresa, mas uma grande empresa ali de programação de computadores, de softwares, né? Os caras anotam, você vai falar assim, ah, não, ninguém usa lá caderninho. Anotam sim. Anos atrás eu trabalhei numa empresa, era uma escola de arte, né? E lá tinha curso de publicidade, design de games, né? Então, se eles não organizassem o trabalho, não anotassem exatamente todos os comandos, o passo a passo, né? Para a elaboração dos games, né? Tinha curso de publicidade, tinha curso de design de interiores, né? Muitas vezes, como eu falei, não precisa necessariamente ter o caderno físico, né? Esses cientistas das antigas que eu mencionei, era a época deles de lápis, papel, caneta, tinteiro, né? Nós estamos aí no século XXI, né? Temos tablets, temos computadores, tem a informação, posso anotar no meu celular, salvar na nuvem, aplicativos, não importa, né? Nós temos programas de computadores aí que você pode tabelar essas informações, né? Mas informação é poder, é riqueza. Você deve aprender a tabular essas informações. Vamos seguir em frente? Né? Vai aparecer na tela para vocês. O interessante é que o caderno também serve de consulta para outros pesquisadores que podem verificar os materiais, concentrações e procedimentos utilizados em experimentos semelhantes ao que estão realizando no momento. Ou seja, né, um cientista A faz uma pesquisa científica, né, ele faz um experimento, né, tem lá as suas dúvidas, ele mostra para o cientista B. É como um documento essas anotações. E esse cientista B vai verificar, olha, eu acho que essa concentração desse reagente ficou muito alta, vamos diminuir essa concentração. Então, essas anotações podem ser consultadas, podem ser avaliadas, tá? É como um documento aí para outros pares na hora de analisar essa informação. Mas como devemos utilizar esse caderno no laboratório ou em outro trabalho científico? Veremos aqui, ó. Coloque data, estou repetindo, né? Mas anotem essas informações, tá? Coloque a data, assine, né? Alterações ou adições realizadas, né? Você fez um experimento, mas você realizou novamente esse experimento depois de uns dias, coloca o que você modificou, ok? Use caneta e evite utilizar lápis, borrachas e corretivos. Faça um caderno, se você utilizar o caderno físico, limpo, né? Esse negócio de fazer a lápis, apaga, faz de lápis de novo, apaga, depois você não entende nada do que você colocou, fica confuso, tá? Colhe os resultados e registre na forma de fotos, dados impressos, gráficos, cartões, identificação em caixas, né? Anote, coloque aqueles adesivos, coloque colorido ou alguma coisa que chame a sua atenção. Nunca retire o caderno do laboratório ou do local adequado, ele deve ficar ali exposto para todos, tá? Se o texto estiver incorreto, né, se estiver errado, passe um traço de forma que ele continue sendo legível. Não precisa arrancar a folha, meu povo, tá? Só risca e escreva novamente, tá? A informação correta. Anote as referências, ou seja, onde você conseguiu aquela informação, tá? E procedimentos e protocolos usados no experimento. Tá? Qualquer variação deve ser descrita. Tudo que você observar de diferente, que modificou no experimento, você descreve, tá? E defina claramente citações iniciais, códigos, né? Moral da história, a sua informação ela deve ser clara, né? Seu diário ali, ele deve ser limpo, evite borrões. Não precisa desperdiçar a folha e arrancar essa folha. Errou? Tracinho e escreva. Gente, eu estou empolgada aqui, né, nessa aula, mas ela é muito rápida, são 20 minutinhos, né? Eu vou encerrando a parte da aula aqui,
Eu espero que vocês tenham gostado, agradeço aí a atenção de todos, mas não saia daí, né? Porque daqui a pouco tem o nosso momento de interação, que é o momento que você pode tirar as dúvidas, participar. E só tem graça se vocês participarem aqui com a gente. Obrigado, até já. Tchau, tchau.